E aí, sétimo ano B, estou aqui mais uma vez, dessa vez com meu livro fechado, coitado. Ué, professora, se seu livro está fechado, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos escrever no caderno. Eu acho que vocês estão precisando escrever um pouquinho mais. Então, abra o seu caderno. Hoje nós vamos escrever lá o conteúdo de tipos de predicado. Abre o seu caderno e conforme eu for explicando, revisando com vocês essa matéria, vá anotando tudinho lá para você depois poder estudar e usar durante a sua atividade avaliativa. Até então, nós estávamos estudando apenas os tipos de sujeito. Esse conteúdo já ficou para trás, eu espero que você já tenha compreendido tudo. Se não, volta um pouquinho algumas aulas, tem alguns vídeos sobre isso. E eu coloquei aqui um resumo bem legal. Você não precisa copiar no seu caderno, porque isso você já deve ter lá. Eu só quero que você repare rapidinho, se for necessário, anote ali algumas coisas, leia com atenção os tipos de sujeito que nós já estudamos juntos. Sujeito simples, composto, desinicial ou oculto, indeterminado e sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Vamos agora relembrar os tipos de predicado. Só lembrando que predicado é tudo aquilo que eu falo sobre o meu sujeito. Então, se eu identifiquei o meu sujeito na oração, o restante que vai sobrar vai ser o meu predicado. Já pegou seu caderno, seu estojo? Vamos anotar, gente? Vamos escrever? Para de reclamar, é pouca coisa e é importante que vocês tenham isso aqui no caderno. Vamos agora classificar o predicado. Então, o título do nosso conteúdo, tipos de predicado. E nós vamos começar com o primeiro, predicado verbal. Predicado verbal é toda vez que eu tenho como núcleo do meu predicado, como palavra mais importante do meu predicado, um verbo que indica ação. Então, olha ali o meu exemplo. Os alunos leram o livro. Eu localizo primeiramente o verbo. No caso ali, o meu verbo é o ler. E aí eu pergunto, quem leu o livro? Resposta, os alunos. Então, os alunos, no caso ali, sujeito. O restante que sobrou é o meu predicado. Como ler é uma ação, é um verbo significativo, eu vou ter aqui um predicado verbal. Toda vez que isso acontece, então, que eu tenho um predicado verbal, o meu núcleo, a minha palavra mais importante, vai ser o verbo, ok? Precisa de mais tempo? Pode pausar o vídeo, depois você continua. Já o predicado nominal, ele desperta muita dúvida em algumas pessoas. Por quê? Porque muitos ainda não entenderam o que é um verbo de ligação. Eu já vou explicar isso aí, então espera, vamos por partes. Vamos ver primeiro o que é um predicado nominal. Predicado nominal ele vai ter duas coisas. Vai ter um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é a minha característica, ok? Então olha aqui o exemplo. A menina ficou chateada. Quem ficou chateada? A menina. Então, menina vai ser o meu sujeito. O restante ali é o meu predicado. O verbo ficar, ele não indica nenhuma ação. Ele simplesmente serviu para conectar a palavra menina, que é o núcleo do sujeito, com o meu núcleo do predicado, que vai ser chateada. Toda vez que eu tenho um predicado nominal, o meu núcleo não será o verbo de ligação, será o predicativo, ok? Então, toda vez que eu tenho um predicado nominal, a palavra mais importante vai ser o predicativo, a característica do sujeito. Observem aqui alguns verbos de ligação que eu coloquei nessa listinha aqui. Eu fiz um esqueminha para ficar mais fácil de vocês decorarem. Então, cafés para dois. Tá? Isso aqui é para dois. Por que para dois? Porque serão dois verbos de ligação que começam com a letra P. Esses aqui são apenas os principais. Então, continuar, andar, ficar, estar, ser, parecer e permanecer são verbos que servem para indicar o estado do meu sujeito. Eu vou indicar ali a característica do meu sujeito. Eles não indicam ação,
Eles vão simplesmente servir para ligar, por isso que é um verbo de ligação. Ele liga o meu sujeito ao seu predicativo. E o último tipo de predicado é o predicado verbo nominal. Esse predicado verbo nominal, ele vai juntar de tudo um pouco. Ele vai ter ali um verbo que indica ação, um verbo significativo, e ele vai ter também uma característica, ou seja, um predicativo. Ele só não vai ter, atenção, não tem um verbo de ligação. Então, olha o exemplo. O professor saiu irritado. Verbo saiu. Quem saiu irritado? O professor. Então, o professor é o meu sujeito. O que sobrou é o meu predicado. Aqui, gente, eu tenho um verbo que indica ação, saiu, verbo sair, é uma ação. E depois eu tenho um predicativo, eu tenho uma característica que é o irritado. Então, observe que aqui eu tenho os dois, um verbo de ação e um predicativo. Nesse caso, como eu tenho esses dois elementos, eu vou ter no meu núcleo um verbo e o predicativo. Os dois vão fazer parte do meu núcleo, ok? Vamos então para a conclusão, parte final da nossa aula. Eu fiz esse mapinha mental aqui do lado, bem básico, gente, é só um esqueminha mesmo, para vocês entenderem a diferença entre os três tipos de predicado. Então, observe ali, predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. São três tipos de predicado. Vamos ver ali a diferença de cada um deles. O predicado verbal, ele vai ter um verbo de ação, um verbo significativo e não tem predicativo, tá? Então, se é um predicado verbal, ele não vai ter um predicativo. Já o predicado nominal, ele tem um verbo de ligação e tem um predicativo. Vai ter uma característica do sujeito, tá bom? Então, tem verbo de ligação, ser, estar, parecer, permanecer, ficar, mais um predicativo. E o predicado verbo nominal, eu vou ter um verbo de ação e um predicativo. E não tenho um verbo de ligação, tá bom? Vou ter só a ação e o meu predicativo. Anote também isso aqui no seu caderno, estude, pessoal. Eu sei que vocês às vezes não gostam de escrever, reclamam quando eu passo coisa para anotar no caderno, mas faz parte do processo, gente. É importante que você escreva. Toda vez que eu tenho que estudar alguma coisa, um conteúdo importante que eu estou revisando, que eu estou analisando, eu sempre gosto de fazer esqueminhas no caderno. É uma forma de você memorizar aquilo ali com mais facilidade. Ok, gente? Uma boa tarde para vocês e até a nossa próxima aula. Foi rápido, né, gente? Essa aula foi rápida, ninguém pode reclamar. Foi. Durou nada.